que vem da lua. Detesto a lua, tenho medo dela na verdade, pois quando brilha sobre determinados ambientes familiares e amados, nos torna às vezes estranhos e pavorosos. Foi em um verão espectral, a lua iluminou um velho jardim por onde eu vagueava. O verão espectral de flores narcóticas e ondas de folhagens úmidas que estimulam sonhos turbulentos e multicoloridos. Enquanto eu andava pela orla de uma correnteza cristalina e rasa, vi uma ondulação incomum despontar com uma luz dourada, como se aquelas águas plácidas estivessem sendo arrastadas por correntes irresistíveis para misteriosos oceanos que não são deste mundo, silenciosas e cintilantes, luminosas e fatais. Aquelas funestas águas enluradas precipitavam-se não sei para onde, mas margens cobertas de ramagéis, flores brancas de lótus agitavam-se uma a uma ao vento noturno embalsamado de ópio e caíam sem esperança na correnteza, levadas em redemoinhos sob a ponte arqueada e estilhada, olhando para trás com uma resignação sinistra de semblantes calmos e moribundos. Enquanto eu percorria a margem, esmagando com os pés descuidados as flores dormentes, sempre enlouquecido pelo temor do desconhecido e das armadilhas de rostos mortos, percebi que, à luz da lua, o jardim não tinha fim, pois onde havia muros durante o dia, escondiam-se agora unicamente novas paisagens de árvores e trilhas, flores e arbustos, ídolos de pedra e pagodes, como também a corrente banhada em luz dourada avançava em curvas por margens cobertas de plantas e sob pontes grotescas de mármore, e os lábios dos lótus mortos sussurravam com tristeza e me convidavam a seguir, a não interromper meus passos até que a corrente se transformasse num rio e entre os mangues com juncos oscilantes chegasse às praias de areia cintilante, na orla de um mar vasto e desconhecido. A detestável lua brilhava sobre esse mar e sobre suas ondas mudas exalavam-se perfumes fatídicos em gestação. E ao notar que os rostos dos lótus nelas desapareceram, desejei ter redes em que pudesse capturá-los e conhecer por meio deles os segredos que a lua tinha trazido junto à noite. Mas quando a lua desceu no oeste e a maré cintilante refletiu da praia taciturna, vi naquela luz torres antigas que as ondas deixaram descobertas e colunas brancas brilhantes engrinaladas com algas verdes. Descobri que a morte tinha chegado para estes lugares submersos e, trêmulo, não desejei mais falar com os rostos dos lótus. Contudo, quando vi ao longe no mar um contor negro descer do céu para buscar descanso sobre um enorme recife, de bom grado teria lhe perguntado sobre aqueles que conheci quando estavam vivos. Eu teria feito se ele não tivesse tão distante, mas estava muito longe e ficou completamente fora do meu raio de visão quando se aproximou daquele recife gigantesco. Depois, observei a maré baixar sob a lua poente e vi o lampejo das torres, agulhas e tetos dessa cidade submersa e morta. Enquanto observava, minhas narinas lutavam contra o odor nauseante dos mortos do mundo, pois verdadeiramente, nesse lugar tão situado e esquecido, estava toda a carne dos cemitérios reunida para os balofos vermes marítimos devorarem e se fartarem. A diabólica lua pendia muito baixa acima daqueles horrores, mas os vermes balofos do mar não precisavam dela para comer, e enquanto eu observava as ondulações que o reboliço dos vermes embaixo faziam, senti um novo arrepio de frio vindo do longínquo lugar
onde vi o condor abrir voo, como se meu corpo tivesse sentido um terror antes que eu tivesse diante dos olhos. Meu corpo não tinha estremecido sem motivo, pois quando ergui os olhos, vi que as águas tinham recuado mais, mostrando muito mais do vasto Recife, cuja orla eu tinha percebido antes. Descobri que o Recife era apenas a cabeça de basalto negro de um ídolo cuja monstruosa fronte, nesse momento, brilhava à luz vaga da lua e cujas garras abjetas deviam tocar o leito diabólico a milhas de profundidade. Então guinchei repetidamente, temeroso de que o rosto encoberto se erguesse das águas e seus olhos ocultos me fitassem ao acompanhar aquele olhar furtivamente oblíquo e traiçoeiro da dourada lua. E para escapar desse ser implacável, mergulhei alegremente e resoluto um fétido abaixo onde, entre muros de alga e o lodossal submerso, vermes gordos devoravam os mortos do mundo. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro. Era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso. Em vão, a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Leonora, e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago, brando das cortinas e acordando dentro do meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, me levantei de pronto e, com efeito, disse: é visita amiga e retardada, que bate a estas horas tais. É visita que pede à minha porta a entrada. Há de ser isso e nada mais. Minha alma, então, sentiu-se forte. Não mais vacilo desta sorte. Falo, imploro de vós, ó senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora. Mas, como eu, precisando de descanso, já cochilava, então de manso em manso, batestes. Não foi logo prestemente certificar-me que aí estáis. Disse, a porta escancaro, acho a noite somente a noite e nada mais. Com longo olhar escuro, a sombra que me amedronta, que me assombra, e o sonho o que nenhum mortal há já sonhado, mas o silêncio amplo e calado fica, a quietação quieta. Só tu, palavra única dileta, Leonora, tu, como um suspiro escasso, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada. Logo depois, outra pancada. Soa um pouco mais forte. Eu, voltando-me a ela, seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Eia, fora o temor. Eia, vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvemos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e, de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias. Um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas. Acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas. Trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento, e eu disse: ó tu, das noites noturnas plagas, vens embora, a cabeça nua tragas. Sem topete, não és a ave medrosa. Diz os teus nomes, como te chamas. Tu, na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais.
Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe fazia, fico atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe entenderá. Da verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra, friamente posta num busto acima dos portais. Ouvir uma pergunta e dizer uma resposta que este é seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se estas palavras escassas que ali disse toda a sua alma resumisse. Nenhuma outra preferiu. Nenhuma outra preferiu. Nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma. Até que eu murmurei. Perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este que regressando a aurora. E o corvo disse, nunca mais. Estremeço a resposta ouvida. E é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa toda ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre feliz e acabrunhado, que o implacável destino ha castigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais solidificou a amarga e última castiga, esse estrabilho, nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de fronte ao corvo magro e rudo, e mergulhado no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar, procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo, crasnando a frase nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjeturando, não lhe falava mais, mas se não lhe falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjeturando, fui tranquilo a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça, outrora ali, se desparziam, e agora não esparzem mais. Supus, então, que o ar mais tenso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando do quarto, estavam meneando um ligeiro tripulo invisível. E eu exclamei então, um Deus sensível manda repouso à dor que te devora destas saudades imortais. Eia esquecer, eia ouvida essa extinta Leonora. E o corvo disse, nunca mais, profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre escuta, ou venha tudo o inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapando, venhas do temporal que te há lançado nesta casa onde o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Diz-me, existe acaso do bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre escuta, atende, por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos. Fala, diz a esta alma, se é dada ainda escutá-la, no Éden celeste, a virgem que lá chora, nestes retiros sepulcrais, essa que ora nos céus anjos chamam Leonora. E o corvo disse, nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa aí, cessa. Clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa. A tua noite, deixa-me comigo. Vá-te, não fique no meu castro abrigo. Pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já cura. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, ele trepado no branco mármore lavrado das antigas palas, ele imutável, ferrenho, parece, ao ver-lhe duro senho, um demônio sonhando, a luz caída do lampião sobre a ave aborrecida, no chão espraia a triste sombra, e fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora, não sai mais, nunca, nunca mais. Nevermore. Coração delator. Verdade, nervosismo, muito nervosismo, um nervosismo terrível, senti e sinto, mas
porque dirias que é loucura minha. A doença afiou meus sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Acima de tudo, estava com o meu sentido auditivo aguçado. Ouvi todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas coisas no inferno. Como então? Estou demente? Escute e observe a saúde, a calma com as quais te conto a história inteira. É impossível dizer como a ideia entrou em meu cérebro pela primeira vez, mas, após concebida, me assombrou dia e noite. Objetivo não havia. Desejo não havia. Eu amava o velho. Ele nunca me fez mal, nunca me injuriou. Seu ouro eu não desejava. Acho que era o seu olho. Sim, era isso. Um de seus olhos lembrava o de um abutre, um azul pálido, com uma película sobre ele. Sempre que recaía sobre mim, meu sangue gelava. E então, aos poucos, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho e assim me livrar do olho para sempre. Agora, esta é a questão. Dúvidas em minha sanidade. Os insanos não sabem nada, mas devias ter visto a mim. Devias ter visto a sabedoria com a qual prossegui, com a cautela, com a dissimulação que comecei meu trabalho. Nunca fui mais gentil com o velho do que durante a semana anterior a que o matei, e toda a noite, mais ou menos à meia-noite, eu movia a tranca de sua porta e a abria, com tanta delicadeza. Depois, quando havia uma abertura suficiente para minha cabeça, fazia atravessar uma lanterna furta-fogo, toda fechada, para que nenhuma luz saísse, e depois colocava minha cabeça para dentro. Como ririas se visse a astúcia de minha intrusão. Me movia devagar, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levei 1 hora para passar minha cabeça pela abertura a ponto de poder vê-lo deitado na cama. Teria alguém louco agido de maneira tão sábia? Então, quando minha cabeça estava toda dentro do quarto, abri a porta lentamente, cuidadosamente. Tão cuidadosamente, mas tão cuidadosamente, pois as dobras rangiam. Abri de modo que um único raio fino fosse lançado sobre o olho do abutre, e isso fiz por 7 longas noites. Todas as noites, precisamente à meia-noite. Mas sempre encontrava o olho fechado. E então era impossível cumprir a tarefa, pois não era o velho que me afligia, mas o mal olhado que vinha de sua órbita. E toda manhã, quando o dia raiava, eu ia audaciosamente ao seu quarto e falava com ele de modo corajoso, o chamando pelo nome, com um tom caloroso, e perguntando como foi a noite. Notas. Então que ele teria de ser um velho deveras profundo para de fato suspeitar que todas as noites, às 12 em ponto, eu o observava enquanto ele dormia. Na 8ª noite, tive mais cautela do que o normal ao abrir a porta. Um ponteiro de minutos se movia mais rápido do que a minha mão. Nunca antes daquela noite senti a extensão de meus poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter a sensação de triunfo e pensar que lá estava eu, abrindo a porta, aos pouquinhos. E ele sequer sonhava com os meus feitos ou pensamentos secretos. Dei um risinho considerável ante a ideia. E talvez ele tenha escutado, pois se remexeu na cama de repente, como se tivesse tomado um susto. Deves achar que recuei, mas não. Seu quarto estava um completo breu de escuridão espessa, pois as venezianas estavam fechadas e trancadas por medo de ladrões. Então eu sabia que ele não conseguiria enxergar a porta se abrindo e segui a abrindo regularmente. Coloquei minha cabeça para dentro e estava prestes a abrir a lanterna, quando o meu polegar escorregou no feixe metálico e o velho se ergueu na cama gritando: "Quem está aí?" Mantive a quietude e não disse nada,
Por uma hora inteira não movi um músculo e, enquanto isso, não o ouvi deitar. Ele ainda estava sentado na cama, com os ouvidos abusados, assim como eu fiquei, noite após noite, atentando para os escaravelhos da parede. Pouco depois, ouvi um ligeiro gemido e sabia ser um gemido de terror mortal. Não era um gemido de dor ou lamúria. Ah, não, era um som baixo e sufocado que vem do fundo da alma quando esta é sobrepujada pelo medo. Conhecia bem o som. Muitas noites, à meia-noite, em ponto, quando o mundo inteiro dormia, ele emergia de seu próprio peito, aprofundando com seu eco temível os terrores que me distraíam. Disse que o conhecia bem. Sabia como o velho se sentia e tive pena dele, embora no fundo risse. Sabia que ele ficaria desperto desde o primeiro som ligeiro, quando se remexeu na cama. Os temores desde então cresciam nele. Ele tentava pensar neles como desprovidos de causa, mas não conseguia. Dizia a si mesmo: não é nada mais do que o vento na chaminé. É só um rato passando pelo chão. É só um grilo que trilou uma única vez. Sim, ele tentava se confortar com tais suposições, mas descobria que era tudo em vão. Tudo, pois a morte, ao se aproximar do velho, ficou com sua sombra negra diante dele e envolveu a vítima, e foi a influência deplorável dessa sombra invisível que o fez sentir, embora não enxergasse nem escutasse, sentir a presença de minha cabeça no quarto. Quando tinha esperado um longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se, decidi abrir um pouquinho uma abertura muito pequena na lanterna. Então abri. Não pode se imaginar com quanta discrição, até que finalmente um único raio fraco, como um fio de aranha, se lançou da abertura e recaiu sobre o olho de abutre. Estava aberto, escancarado, e a fúria cresceu em mim conforme o fitava. O vi com distinção perfeita, um grande azul apagado, com um véu hediondo que arrepiava até mesmo a medula de meus ossos, mas não conseguia ver nada do seu rosto ou da pessoa do velho, pois havia direcionado o raio como que por um instinto, precisamente ao local maldito. Agora, não te disse que o que tomas por loucura é, na verdade, a acuidade dos sentidos? Então, te digo, veio a meus ouvidos um som baixo, surdo e rápido, como faz um relógio envolvido em algodão. Também conhecia bem esse som. Era o pulso do coração do velho. Ele aumentou minha fúria como as batidas de um tambor estimulam a coragem de um soldado. Mas, mesmo assim, me contive e permaneci imóvel. Quase não respirava, segurava a lanterna sem me mexer. Tentava com toda a firmeza possível manter o raio no olho. Enquanto isso, as batidas infernais do coração aumentaram. Ficavam cada vez mais rápidas e cada vez mais altas a cada instante. O terror do velho tinha de ser extremo. Aumentava, digo-te, aumentava a cada momento. Prestes a atenção ao que digo? Te disse que sinto nervosismo. De fato sinto. E agora, no calor da noite, em meio ao silêncio horrível da casa velha, um barulho estranho como esse me instigava a um terror incontrolável. Apesar disso, por mais alguns minutos, contive-me e continuei imóvel, mas as batidas ficavam mais altas. Achei que o coração explodiria. Então, me tomou uma nova ansiedade. O som seria escutado pelos vizinhos. A hora do velho havia chegado. Com um grito alto, abri por completo a lanterna e saltei para dentro do quarto. Ele berrou uma única vez. Só uma vez. Num instante, o arrastei para o chão e coloquei o colchão pesado sobre ele. Então, sorri alegremente ao ver que o feito, até então, tivera êxito, mas, por muitos minutos, o coração seguia batendo com um som abafado. Isso, porém,
não me atormentava. Não seria escutado fora daquelas paredes. Por fim, cessou. O velho estava morto. Removi o colchão e examinei o cadáver. Sim, estava totalmente e completamente morto. Coloquei minha mão no coração e o mantive ali por muitos minutos. Não havia pulso. Estava completamente morto. Seu olho não me perturbaria mais. Se ainda achas que sofro de insanidade, não acharás mais depois que eu descrever as precauções sensatas que tomei para esconder o corpo. A noite caía e eu trabalhava com pressa, mas em silêncio. Antes de tudo, desmembrei o cadáver. Cortei a cabeça, os braços e a perna. Depois, peguei 3 tábuas do chão do quarto e coloquei todas entre os caibros. Então, recoloquei as tábuas com tanta sagacidade, tanta astúcia, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, poderia detectar algo de errado. Não havia nada para lavar, nenhuma mancha de qualquer tipo, nenhuma gota de sangue sequer. Tive muita cautela para evitar isso. Uma tina coletara tudo. Quando encerrei esses trabalhos, eram 4 horas, ainda escuro como a meia-noite. Assim que o sino anunciou a hora, houve uma batida à porta que dava para a rua. Fui abri-la de coração leve, pois o que tinha para temer agora? Entraram 3 homens, que se apresentaram com perfeita graça, como oficiais da polícia. Um berro foi ouvido por um vizinho durante a noite. Suspeitas de atos criminosos foram levantadas. Informações foram levadas ao departamento de polícia e eles, os oficiais, foram encarregados de fazer uma busca pelo recinto. Sorri, pois o que tinha a temer? Dei boas-vindas aos cavalheiros. O berro, expliquei, era meu, por causa de um sonho. O velho, mencionei, tinha ido para o interior. Levei meus visitantes por toda a casa. Os convidei a conduzirem as buscas e, com todo rigor, os levei finalmente para o quarto dele. Mostrei-lhes seus tesouros, guardados e tocados. No entusiasmo de minha confiança, levei cadeiras ao quarto e roguei que eles ali descansassem suas fadigas. E ao passo que eu, com a audácia desenfreada de meu triunfo perfeito, coloquei meu próprio assento sobre o exato local sobre o qual repousava o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Eu estava com uma tranquilidade excepcional. Eles se sentaram e, enquanto eu respondia de modo jovial, eles conversavam acerca de causas familiares. Mas, pouco depois, me senti empalidecendo e desejei que fossem embora. Minha cabeça doía e eu sentia um zunido em minhas orelhas, mas eles ainda estavam sentados e ainda conversavam. O zunido ficou mais distinto, continuou e ficou mais distinto. Falei mais livremente para livrar-me da sensação, mas ela continuava e ganhava distinção, até que, enfim, descobri que o ruído não vinha das minhas orelhas. Sem dúvidas, nesse momento empalideci bastante, mas falei com uma fluência e uma voz elevada. Apesar disso, o som aumentava, e o que podia fazer era um som baixo, surdo e rápido, como faz um relógio envolvido em algodão. Arquejeia em busca de fôlego, e no entanto os policiais não ouviram. Falei com mais rapidez, mais veemência, mas o som aumentava regularmente. Me levantei e falei de frivolidades, num timbre alto e com gestos intensos, mas o som aumentava regularmente. Porque não iam embora? Eu andava de um lado para o outro com passos pesados, como se levado à fúria pelas observações dos homens. Mas o som aumentava regularmente. Ai, meu Deus, o que eu podia fazer? Espumei, me enfureci, praguejei, brandi a cadeira na qual eu me sentava
e a usei para atacar as tábuas. Mas o barulho era mais alto do que tudo e continuava aumentando. Ficava mais alto, mais alto, mais alto. Deus Todo-Poderoso! Não, não. Eles ouviam, suspeitavam, sabiam. Estavam zombando do meu horror. Isso pensei e isso penso. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Coisa era mais tolerável do que aquele escárnio. Não aguentava mais sorrisos hipócritas. Senti que precisava gritar ou morrer. E agora, de novo. Ouve, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Vilões, gritei. Cessais a dissimulações. Admito o ato. Arranquem as tábuas. Aqui e aqui. Eis aqui o pulso deste coração asqueroso. Dagon. Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não estar mais vivo. Sem um centavo e no final do meu suprimento da droga, que só ela consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e irei me atirar dessa janela de sótão na rua esquálida lá embaixo. Não pense que minha dependência da morfina me tenha tornado fraco ou degenerado. Quando houverem lido essas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, o porquê preciso de ouvido ou da morte. Foi num dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto Pacífico que o paquete, onde eu era comissário de bordo, foi capturado pelo vaso de guerra alemão. A Grande Guerra estava então em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros da tripulação, fomos tratados com toda a equidade e consideração que nos eram devidos como prisioneiros navais. Era tão liberal, de fato, a disciplina dos nossos captores, que 5 dias depois de nos tomarem, consegui escapar num pequeno barco equipado com água e provisões para muito tempo. Quando, enfim, me vi livre e à deriva, não tinha muita noção da minha localização. Como nunca havia sido um navegador experiente, eu só podia imaginar vagamente, pelo sol e pelas estrelas, que estavam pouco ao sul do Equador. Da latitude, eu nada sabia, e não havia ilha nem linha costeira à vista. O tempo manteve-se firme, e durante dias sem conta eu vaguei sem destino debaixo de um sol escaldante, esperando a passagem de algum navio ou ser atirado na praia de alguma terra habitável. Mas não surgiu navio nem terra, e comecei a me desesperar em minha solidão sobre a ondulante vastidão de interminável azul. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois, embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono contínuo. Quando afinal despertei, me descobri meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro que se estendia à minha volta em monótonas ondulações até onde minha vista alcançava e onde, a certa distância, estava enterrado meu barco. Embora se possa perfeitamente imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefado um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago do meu ser. A região toda fedia com carcaças de peixes apodrecidos e outras coisas menos descartáveis que eu vi projetadas da lama abjeta da interminável planície. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras
a indizível repugnância que pode existir num silêncio absoluto e uma imensidão estéril. Não havia nada ao alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto. Mas, ainda assim, o caráter absoluto do silêncio e a homogeneidade da paisagem me oprimiram com um medo nauseante. O sol ardia no alto de um céu sem nuvens, que me parecia quase negro em sua impiedade, como se refletisse o pântano escuro que tinha embaixo dos meus pés. Me arrastando para dentro do barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, parte do leito do oceano deveria ter sido impelida para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos ficaram submersas debaixo de profundeza aquática imensurável. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevara por debaixo de mim, que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano, por mais que forçasse os ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas. Durante muitas horas, eu fiquei sentado pensando e ruminando no barco que estava caído de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco o bastante para permitir que se andasse sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco naquela noite, e no dia seguinte preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e permitiria que caminhasse sem problemas sobre ele. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas mais sérias para me importar com a desgraça tão pequena e parti ousadamente para um destino incerto. Caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um outreiro distante que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acima. Acompanhei naquela noite e no dia seguinte segui avançando para o outreiro, embora aquele objeto parecesse estar um pouco mais perto do que da primeira vez que o vi. Na quarta noite, atingi a base do monte, que me mostrou um pouco mais alto do que parecera à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, dormi na sombra da colina. Não entendo por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite. Mas, antes da curva fantasticamente acentuada da lua minguante se ter erguido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo. As visões, como as que tinha tido, eram demais para suportá-la de novo. E, sob o brilho do luar, percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada me teria custado menos energia. Agora, enfim, eu me sentia perfeitamente capaz de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei então o farnel e me encaminhei para a crista da elevação. Já tive a oportunidade de mencionar que a monotonia constante da planície ondulada me era uma fonte de impreciso horror. Mas creio que meu horror ficou maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para um imenso vale ou canhão, cujos recessos negros a lua ainda não havia erguido o suficiente para iluminar. Me senti no limiar do mundo, olhando por sobre a borda para um caos insondável de escuridão perpétua. Em meio a meu terror,
perspassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informes das trevas. À medida que a lua foi subindo no céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginei. Saliências e afloramentos de rocha forneciam apoios perfeitos para uma descida. Além de que, cerca de 30 metros abaixo, o declive se tornava bastante ameno. Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrara. De repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular na vertente oposta, se erguendo abruptamente a cerca de 100 jardas à minha frente. Um objeto de brilho espreguiçado sob o raio da lua ascendente. De início, imaginei que se tratasse de uma simples rocha gigantesca, mas estava pouco consciente de que seu contorno e sua posição não eram uma obra puramente natural. Um exame mais de perto me encheu de sensações que não consigo exprimir, pois, apesar de seu tamanho imenso e sua posição no abismo que ficaria escondido no fundo do mar desde a juventude do mundo, percebi que o estranho objeto era um monolito bem moldado, cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato humano e, talvez, a adoração de criaturas vivas e pensantes. Pasmo e assustado, mas não sem um certo fremo de prazer do cientista ou do arqueólogo, examinei com maior atenção o meu entorno. A lua, agora perto do zênite, brilhava intensamente, misteriosamente, sobre os penhascos abissais que ladeavam o abismo, revelando um extenso curso d'água que corria sinuoso em seu fundo, até se perder de vista em ambas as direções, e quase lambia meus pés enquanto eu estava ali, parado na encosta. Do outro lado do vale, as leves ondulações d'água roçavam a base do ciclópeo monolito, sobre cuja superfície eu podia agora distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita estava em um sistema de hieroglifos que eu não conhecia, que era diferente de tudo que eu já tinha visto em livros, consistindo, em sua maior parte, de símbolos aquáticos estilizados, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas assim. Era patente que diversas características representavam coisas marinhas desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas, entre composição, eu havia observado em planícies erguidas do oceano. Foram os detalhes decorativos, porém, que mais me extasiaram. Havia um arranjo de baixos relevos, bem visível acima d'água, interposta por conta do seu enorme tamanho, cuja temática teria provocado inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas deviam supostamente ilustrar pessoas, ao menos um certo tipo de pessoa, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha, ou venerando algum santuário em forma de monólito, também, ao que tudo indica, submerso. De seus rostos e formas, não ouso falar com detalhes. Sua mera lembrança me deixa atúrdido. De uma grotesca além da imaginação de um poi ou de um bulwer. Tinha um perfil infernalmente humano, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos, e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar.
O curioso é que pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção em relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia, representada como um tamanho um pouco maior do que o seu. Mas, naquele momento, eu achei que eram apenas deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora. Alguma tribo cujos derradeiros descendentes teriam perecido muitas eras antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown, ou de Neandertal haver nascido. Extasiado diante daquele inexpressivo vislumbre do passado, além da imaginação do mais ousado antropólogo, fiquei ali, cismado, enquanto a lua provocava curiosos reflexos no plácido canal à minha frente. Então, de repente, eu a vi. Com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície, a coisa emergiu para fora das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante. Ela disparou como um monstro fabuloso de um pesadelo para um monólito, ao redor da qual arrojou seus gigantescos braços escamosos, enquanto inclinava a cabeça horripilante, produzindo sons ritmados. Pensei ter enlouquecido. De minha subida frenética da encosta e do penhasco, da minha delirante jornada de volta para o barco encalhado, pouco me recordo. Creio que cantei muito e ri como louco quando era incapaz de cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade, algum tempo depois de alcançar o barco. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros ruídos que a natureza produz somente em seus humores mais terríveis. Quando saí das trevas, estava no hospital de São Francisco, para onde fora levado pelo capitão de um navio americano que recolhera meu barco no meio do oceano. Em meu delírio, falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico. E eu não julguei necessário insistir em algo que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei, certa vez, o famoso entólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre as antigas lendas filistinas de Dagon, o deus peixe. Mas, parecendo logo que ele era um racionalista irrevogável, não insistir nas perguntas. É durante a noite, especialmente quando a lua está curva e minguante, que vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga me deu apenas um alívio temporário e me arrastou para suas garras, como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação ou a desdenhosa diversão de meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagoria, uma simples fantasia febril, enquanto eu jazia castigado pelo sol e delirante naquele barco descoberto depois da minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, nesse exato momento, estar se arrastando e se esponjando em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com o dia em que eles poderão ascender acima dos vagalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada e exaurida pela guerra.
O dia em que a Terra poderia afundar e o escuro leito do oceano se erguer em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Eu ouço ruído na porta, como se um imenso corpo viscoso estivesse forçando. Ele não me encontrará. Deus, aquela mão, a janela, a janela!